Olá, bem-vindos ao Lar da Agatha. Hoje eu estarei fazendo a resenha do livro E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Hoje eu tô sozinha e não aceito conselho. Vou pintar minhas unhas e meu cabelo de vermelho. A história desse livro se passa na Ilha do Soldado. A Ilha do Soldado é uma ilha muito famosa, assim, nessa história, e ela tá sempre sendo vendida pra algum, sei lá, uma pessoa extremamente famosa e tudo mais. Então na mídia fica sempre saindo um novo proprietário da ilha e tudo mais, e dessa vez o último proprietário, o proprietário atual, ele não é conhecido por ninguém. Ninguém sabe quem foi que comprou, e então tem um certo mistério quanto a isso. 10 pessoas recebem um convite especial para ir passar um fim de semana na Ilha do Soldado. Seja o convite como passeio ou a trabalho, elas recebem uma carta assinada por um tal de Sr. Owen, o que é extremamente misterioso para eles não sabem exatamente quem é, mas é sempre uma boa proposta, a carta vem de forma bem instigante, então acaba que todos eles aceitam esse convite e decidem partir para a Ilha do Soldado, passar um fim de semana lá. Quando essas 10 pessoas já estão lá dentro da Ilha do Soldado, nesse fim de semana, acontece de simplesmente eles estarem assim... o barco que levou eles só vai voltar na segunda-feira. Então eles estão literalmente ilhados. Não tem como pedir arrego, sei lá, ninguém tá indo buscar eles até na segunda-feira. Eles vão ter que ficar realmente lá o fim de semana todo. Então eles chegam assim, já é estranho que o anfitrião não está lá. O Sr. Owen, que fez o convite e tudo mais, ele tá para chegar a qualquer momento, e as instruções são que eles fiquem à vontade até a chegada do anfitrião, que acaba não ocorrendo. Como o anfitrião não chega, eles decidem, todos vão jantar e se conhecer melhor, conversar e tudo mais. E logo após a janta, eles vão todos para uma salinha assim, os homens vão acender seus charutos ou então tomar um gole de alguma coisa. E de repente uma voz ressoa muito alto e de uma espécie de alto-falante e começa a acusar cada uma dessas 10 pessoas de um crime. E eles vão ficando todos assim petrificados com aquela voz ressoando, aquelas acusações fortíssimas, gravíssimas contra cada um deles. E aí de início um olha pro outro assim e fica tipo, todos negam, eu não cometi esse crime, isso é um absurdo. E aí tem gente que passa mal e tudo mais, aquela confusão naquele quibocó, e aí eles descobrem que um alto-falante lá, direitinho, uma vitrola, enfim, tinha um disco para poder... E o mordomo, que faz parte um dos 10 integrantes, ele tinha a ordem desse misterioso Sr. Owen de nessa determinada hora botar esse disco para poder tocar. Ele provavelmente na inocência dele, achando que, sei lá, música ou qualquer uma coisa, ele vai lá e coloca. Só que são as acusações. E aí o clima está instalado lá na Ilha do Soldado. 10 pessoas desconhecidas estão ali com numa situação completamente peculiar na vida deles. Eles estão presos numa ilha e estão sendo acusados todos de cometer algum crime absurdo. Para agravar ainda mais a situação, eles todos, quando eles chegam, desfazem as malas dentro dos respectivos quartos e tudo mais, eles veem que tem um poeminha. E o poeminha são dos 10 soldadinhos. E aí o poeminha, que é igual em todos os quartos, é uma coisa no sentido, acho que até um trecho aqui, ó, que diz, 10 soldadinhos saem para jantar, a fome os move, um engasgou e então sobraram 9. É um spoiler, pode ser considerado um spoiler, mas tudo bem, nós vamos começar daqui pra frente com um pequeno spoiler. Um deles acaba engasgando na bebida e cai duro. E aí começa. O desespero tá alastrado ali por todos eles, porque a cantiga, a forma como os soldadinhos assim morrem ou são atingidos na cantiga, é exatamente a forma como eles começam a se tornar vítimas. E aí o desespero completamente alastrado no meio deles, lá dentro da casa, uma pessoa já cai dura, e aí eles percebem que na mesa de jantar, se eu não me engano na mesa de jantar, ou na mesa de estar, tinham 10 estatuetazinhas de soldadinhos. E aí com a morte dessa pessoa, uma estatuetazinha some. E quando eles percebem, só tem 9. Ou seja, aí o clima está assim completamente intenso. Ou um deles é um assassino, ou tem alguém escondido na ilha
cometendo esses crimes. E aí começa a morte dessas pessoas, assim, de forma gradativa, né? São 10 pessoas que chegam na ilha e eles vão morrendo um a um e o clima vai ficando cada vez mais intenso, porque você já começa a desconfiar de qualquer um deles. Não existe protagonista nesse livro. Os 10 personagens podem ser considerados protagonistas. A cada momento você tá no ponto de vista de um deles, alguma coisa assim. Então você vê uma conversa aqui, uma conversa ali, o desespero implantado e um começa a querer acusar o outro. Aí vira uma confusão danada e aí fica maravilhoso. Esse livro tem assim, como é que eu vou dizer? Ele tem uma fluidez maravilhosa, porque você vai ficando cada vez mais instigado ali, né? Porque não só a curiosidade na forma como as mortes vão acontecendo, mas quem será o próximo? Quem será a próxima vítima? E esse formato, ele realmente, assim... foi novo, foi inovador quando a Agatha fez e é o único livro dela que tem esse formato específico e traz uma adrenalina enorme durante o livro. O livro é completamente, assim, viciante. Você começa a ficar cada vez mais empolgado, tipo, ai meu Deus, a próxima vítima, quem será a próxima vítima? Como que essa pessoa vai morrer? Quem será o assassino? Você começa a ficar tentando pegar ali pistas de caráter de cada um deles e... Enfim, né, novamente chega no final e você descobre que você é trouxa, que você não consegue acertar o final do livro da Agatha Christie. E aí acaba que eles se juntam todos, assim, num determinado momento, que é o máximo, e eles começam a andar tudo grudadinho, tipo assim, onde for um, vai todo mundo atrás, porque qualquer movimento é suspeito, qualquer um pode ser o assassino, e eles são obrigados a confiar uns nos outros para tentar sobreviver e ao mesmo tempo desconfiar de todos eles. E no final, com certeza, você vai se surpreender. É mais uma jogada de mestre da Agatha. E aí, pra você que ainda não leu, eu vou deixar aí no ar, né? Quem será o Sr. Owen? Esse misterioso Sr. Owen. Será que ele está ali entre eles? Será que ele mandou eles pra uma emboscada e tá de longe, só assim, aguardando o tempo passar pra ver o que aconteceu? Se ele conseguiu, o plano dele deu certo ou não? Se tem alguém cometendo um crime por ele? Essa foi a minha resenha para o livro E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. É um livro maravilhoso, fica aí a recomendação. Caso você já tenha lido, dê a sua opinião, comente aí, por favor. Gostou do vídeo? Dê um like aí, por favor. Compartilhe com seus amigos, chame as pessoas para assistir ao canal. E se você ainda não leu esse livro e tenha ficado curioso, vá atrás e leia, porque realmente vale super a pena. Esse livro é maravilhoso. Como eu disse, a adaptação aí do cinema é meio... mas a adaptação para a televisão em 2015 foi maravilhosa. Pode correr atrás também para você conseguir, porque se você assistir você vai ficar satisfeito. E até a próxima. Muito obrigada.